E também, com base nesse valor de lambda que a gente acabou de achar, né, a gente pode, então, substituir nas componentes da velocidade, né, VR e Vθ. Né, e de forma que a gente termine, então, com VR. Né, vai ser igual a U, né, então vou substituir o lambda, né, menos R ao quadrado sobre Rzinho ao quadrado, cosseno θ, e o nosso Vθ, que vai ser igual a menos U 1 mais R ao quadrado sobre Rzinho ao quadrado seno θ. Né? Ok. Então esse aqui é o nosso campo de velocidades. E aí, se a gente for traçar isso aqui no MATLAB, por exemplo, né? ou o Octave, algum programa que vocês queiram, eu vou tentar desenhar aquela figura que eu tinha feito um pouquinho menos mal feita. Vamos tentar ver o que essa superposição dá. Né? Então ela vai dar isso aqui, ó, xy, né? Ele vai dar alguma coisa que é a superposição do dipolo. Então o dipolo ele estaria aqui assim, né? Se vocês lembrarem a forma do dipolo, ele fazia algumas linhas desse jeito, né? Então, isso vai continuar aqui, né? E aí vai ter uma região onde as velocidades se anulam, né? Por exemplo, nessa região aqui, se eu imaginar o escoamento uniforme, ele viria assim, né? Certo? Estaria vindo aqui da esquerda para a direita. Então, ó, aqui no meu dipolo ele está vindo nessa região aqui, né, do quadrante, esses dois quadrantes aqui, né? Ele está vindo da direita para a esquerda. Então ele vai encontrar e em algum lugar eles vão se anular. E nessa parte aqui, nos dois quadrantes que estão aqui para a direita, a velocidade do dipolo é para a direita, mas o escoamento, quer dizer, para a direita, ela estaria numa região, ela estaria voltando aqui, né, para a origem, né? E o meu escoamento ele estaria vindo para a direita. Então também tem uma região aqui onde ele se anula e ele vai formar um círculo aqui assim, ó, onde a velocidade faz isso aqui, ó, né? Continua como se fosse o dipolo, mas aqui eu não tenho velocidade radial, é isso que eu quero dizer, né? A velocidade se anula, eu quero dizer velocidade radial, né? E aí, para por fora, ele faz alguma coisa assim, né? Então, se vocês plotarem, eu sugiro que façam, tá? Baixa o Octave, ele é gratuito, tá? E quem tem MATLAB pode usar MATLAB, mas o Octave ele é gratuito. Isso é simétrico, tá? Meu desenho não ficou simétrico, mas aqui teria que ser alguma coisa simétrica, teria que vir juntar aqui para ficar igual, tá? É aqui parecido, tá? Na verdade, ó, desenho isso aqui errado, né? Vai ser assim, né? Simétrico, né? Certo? E aí o sistema de coordenada que a gente está usando é polar, né? Então a gente vai ter isso aqui, ó. Isso aqui vai ser, se eu quero um ponto aqui, por exemplo, no meu escoamento, né? Esse aqui vai ser meu Rzinho, e isso aqui vai ser o θ. Certo? Ok. Tá bom. Aí o que mais que a gente pode fazer com isso? Né? O nosso escoamento ele é sem atrito, né? Então o que acontece? Normalmente, quando a gente fala de escoamento em torno de um cilindro, a gente vai desprezar essa região aqui interna. Né? O que a gente vai fazer? A gente vai esquecer isso aqui. Ó. A gente costuma fazer isso, tá? Em termos de modelo. Então eu tenho, é como se eu fosse um cilindro, estou vendo em 2D, eu fiz um corte, ó, que eu desenhei aqui, então eu esqueço essa parte interna. E isso aqui representaria um escoamento sem atrito em torno de um cilindro. O que assim, na realidade não é bem isso que ocorre. A gente vai ver quando a gente fala de camada limite, mais na próxima escoamento externo e camada limite, a próxima etapa do curso, a gente vai ver que eu tenho uma separação aqui com recirculação, né? E aqui ele não está mostrando isso. Né? O escoamento ele vem, ele fica simétrico, né? Porque ele não tem atrito com a parede, certo? Ele não tem atrito com a parede. Mas isso tem uma vantagem também, né? Apesar de a gente saber que não é bem assim na realidade, né? Isso tem uma vantagem
que, se ele não tem atrito, é muito fácil eu calcular a pressão, uma vez que eu tenho um campo de velocidade. A gente acabou de achar aqui, né? Porque a gente pode usar a equação de Bernoulli, né? Então, o que a gente costuma fazer? O que a gente pode fazer com isso? Né? Eu posso tentar achar como é que varia o campo de pressão. Né? Então, o que a gente pode dizer aqui? Ó, vou escrever isso que eu acabei de falar, né? Como observação. A gente pode escrever assim, ó, como não há atrito, deixa eu ver se eu ponho aqui, pronto, como não há atrito no que seria a parede do cilindro, né? Sobre... Então, isso a gente modela, né? Tá certo? Na verdade, a gente tem um dipolo, mas escoamento uniforme, né? Então, seria equivalente a um cilindro. Tá? Então, como não há atrito sobre a superfície desse cilindro hipotético, né? Superfície do cilindro. Então, a gente vai ter que para R igual a R, eu tenho que o meu Vθ é diferente de zero, embora o VR seja zero. Né? E a gente sabe aqui que o VR igual a zero. Foi assim que a gente achou o valor de lambda, inclusive. Né? Então, em R igual a R, se vocês pegarem a equação, né, voltar aí no vídeo, vocês vão ver que se eu substituir R igual a R na equação de Vθ, eu tenho que o meu Vθ é igual a menos 2U seno θ. Né? De forma que o módulo de V, porque o VR é zero, né, é igual a 2U seno θ. Em torno do cilindro, a gente pode imaginar isso aqui. Ó. Então, eu tenho alguma coisa que vai me dar um gráfico mais ou menos assim, se eu for plotar. Ó. Módulo de V sobre... Se eu normalizar aqui pela velocidade de corrente livre, tá? O nosso escoamento uniforme. Então, se a gente pegar aqui pelo θ do cilindro, né, a gente vai ter um máximo, igual a gente esperaria, né? A aceleração máxima vai ser quando o θ é igual a 90 graus. Olha o diagraminha que a gente fez antes aí no vídeo, tá? Vê a origem do θ, vocês vão ver o que eu estou querendo dizer. Né? E o valor máximo aqui corresponde a 2. Né? Então, como o escoamento é rotacional, a gente pode dizer que para escoamento irrotacional, né? O escoamento potencial ele é irrotacional, a gente pode usar a equação de Bernoulli. Né? Então, a gente pode usar isso aqui, ó, que no infinito, mas o que eu tenho no infinito? Corrente livre, né? O nosso escoamento uniforme. Né? Rho ao quadrado sobre 2, certo? P mais ρ ao quadrado sobre 2. Né? Pressão no infinito. No infinito eu tenho só escoamento uniforme. É igual... Aí eu posso pôr alguma coisa no cilindro, né? Em Rzinho igual a Rzão. Né? Então vai ficar ρ, esse módulo da velocidade que a gente acabou de achar ao quadrado, sobre 2. Né? Quanto vale, né, esse módulo? É aquilo que a gente acabou de achar. Né? Aquele valor de 2U seno θ. Né? Então isso aqui a gente pode reorganizar. Eu vou ter que T é igual a P infinito, né? Mais ρ. A gente vai ter que a velocidade da corrente livre ao quadrado sobre 2, menos essa velocidade, né, ao quadrado sobre 2. Velocidade aqui sobre o cilindro. Né? Quanto vale isso aqui? Né? A gente acabou de ver, né? 2U seno θ. Eu tenho que substituir 2U seno θ aqui e elevar ao quadrado. Né? De forma que a gente consegue achar nossa pressão no entorno desse cilindro hipotético, né? Em que haveria escoamento potencial no entorno dele, escoamento sem atrito. E a pressão, o campo de pressão me dá isso aqui, que é 1 menos 4 seno ao quadrado de θ. Então, essa aqui é a minha pressão na superfície do cilindro, né, em função de θ. Né? Então, o R é fixo no entorno do cilindro, Rzinho igual a Rzão, né? E eu vou variando θ em torno do cilindro. E se eu fizer isso, o que a gente pode fazer? Como é que a gente pode trabalhar com isso? Primeiro, a gente vai usar a pressão e depois a gente pode definir um coeficiente de pressão. A gente vai falar disso mais para frente, né? Que é uma pressão normalizada. Né? Isso aqui a gente usa muito em gráfico, né? Quando a gente faz ensaio em túnel de vento, né? E
ou faz simulação numérica para fazer um gráfico de como é que a pressão varia em torno de um cilindro ou de um aerofólio, né? Então, eu normalizo, né, o ρ ao quadrado sobre 2, que é a minha pressão de referência, onde U é a velocidade de corrente livre, né? Então, esse coeficiente de pressão, ele não pode ter dimensão, ele não vai ter, quando eu pegar a equação de cima, ele vai me dar 1 menos 4 seno ao quadrado de θ. Ele vai me dar isso aqui. E aí, se a gente for fazer um gráfico da pressão e do CP, a gente vai ver isso aqui, ó, pressão vai dar mais ou menos, isso aqui tem que estar de acordo com a equação de Bernoulli, né? Que foi de onde a gente tirou isso aqui. Então, ele vai me dar que eu tenho uma pressão máxima, onde a velocidade é mínima, onde eu tenho a aceleração máxima, a velocidade máxima a gente viu que é em θ igual a 90 graus, e depois ele é simétrico, ele volta para pressão de origem, né? Então, isso aqui seria 90 graus, onde eu tenho a pressão mínima, 180 graus, né? E isso aqui seria minha pressão no infinito, né? Pressão de referência. Infinito, tá? No infinito aqui. E o CP, esse coeficiente de pressão, ele vai dar para a gente alguma coisa assim. CP em função de θ, a gente vai ter feito esse gráfico menor para cima, ele vai me dar alguma coisa assim, um valor 1, um valor menos 3, e ele vai voltar aqui para o... Então, aqui seria 90 graus, aqui seria 180 graus, e aqui o zero, né? Aqui estaria mais 1, e esse valor aqui, menos 3, certo? E aí, finalmente, se eu for desenhar as linhas de... Se eu for pegar essas duas equações, para psi e para φ, e se eu quiser desenhar as minhas linhas de corrente, né, a gente vai ter... A gente já desenhou mais ou menos, né, só que a gente não desenhou a linha equipotencial, né? Então, eu quero desenhar aqui a de corrente e a equipotencial, né? Então, as linhas de corrente, elas vão me dar alguma coisa assim, igual a gente já tinha visto. Já tinha falado disso aqui. Mais ou menos isso aqui, né? Vem para cá. Aí eu vou ter uma linha de corrente aqui assim. Opa, uma linha de corrente aqui na origem. Indo para cá e para cá. E aqui simétrico. Tentar desenhar simétrico, né? É difícil aqui, mas alguma coisa simétrica para cá. E alguma coisa simétrica para cá. E as linhas equipotenciais, né? Então, vocês podem plotar isso aí no Octave, né? Vocês vão ver que vai dar alguma coisa assim, né? Elas têm que ser perpendiculares, né? Eles vão dar alguma coisa assim. Mais ou menos, né? De forma a sempre serem ortogonais, né? As linhas φ e as linhas psi constantes, né? Elas têm que ser ortogonais, né? Aqui vai dar alguma coisa mais ou menos assim. Mais ou menos, tá? Então, essas aqui são as nossas linhas de corrente, né? E as linhas equipotenciais, e que modelam o escoamento em torno de um cilindro se eu desprezar essa parte interna aqui. Lembrando que, como o fluido ele não atravessa a linha de corrente, então qualquer partícula de fluido vai fazer isso aqui, né? Ela vai sempre contornar qualquer partícula de fluido com origem aqui fora. E as que estão aqui dentro vão ficar girando sempre aqui dentro, né? Elas não vão sair daqui de dentro. Tá? Então, se a gente esquecer essa parte de dentro, a gente tem mais ou menos um modelo de escoamento que vem em torno de um cilindro.